Eu não sei se esse é um problema generalizado ou se é apenas uma particularidade de alguns serviços médicos, mas eu tenho percebido em alguns locais uma dificuldade, de um modo geral, entre os profissionais de lidar com pacientes quando é necessário passar algum tipo de notícia mais triste. Nessa última semana, o serviço de psiquiatria foi acionado e eu fui o residente responsável pela avaliação para atender uma paciente que estava pela obstetrícia devido à perda gestacional, já com 34 semanas de gestação, então numa fase mais final. E como esperado, é uma paciente que ia viver o luto, ia ter o seu sofrimento, tristeza, choro, vontade de ficar sozinha, uma diminuição de energia, não queria contato com outras pessoas, estava se recusando a falar. E também, como esperado, em uma primeira fase do luto, passando por um período de negação, querendo todas as provas possíveis de que aquele bebê de fato não tinha mais vida, ainda que já tivessem sido feitos diversos ultrassons, diversos exames que mostrassem a ausência de batimento cardíaco. Mas nada que seja uma doença, que seja um transtorno. Aquela perda tinha acabado de acontecer. A paciente já estava sendo acolhida pelo serviço de psicologia hospitalar, mas ainda assim a psiquiatria foi acionada com o intuito de medicalizar ainda mais aquela paciente que já estava vivendo aquele sofrimento. Mas o luto, a tristeza, a raiva, são todos sentimentos humanos, a sensação da injustiça, é tudo esperado diante de algumas situações. E transformar todo tipo de sofrimento em doença é um problema que vem acontecendo cada vez com mais frequência. Acabou que eu fiz toda a avaliação, eu acolhi o sofrimento daquela paciente, dos familiares que estavam presentes, percebi que era uma família que estava dando apoio, ainda que eles estivessem sofrendo junto com ela, mas tinha uma estrutura familiar sólida para dar uma base, para dar sustentação para aquela paciente. Não havia nenhum tipo de sintoma psicótico, nenhum tipo de risco, tanto da parte suicida quanto homicida, com estigmas de agressividade, nada disso. Era apenas uma mãe vivendo o luto da perda de um filho, ainda que esse filho não tenha chegado no mundo com vida. Mas era esperado que ela estivesse naquele estado. Então, a gente apenas fez o acolhimento, a gente não entrou com nenhum tipo de tratamento, com nenhum tipo de medicação, apenas orientamos o segmento psicológico, um segmento em atenção básica posterior, porque sim, se o luto persistir por um tempo maior do que o esperado, com características que não condizem com o estado de luto, aí sim precisamos avaliar um luto patológico, um quadro de depressão ou algum outro problema de saúde que possa estar associado, mas não era o caso naquele momento. Então, em primeira instância, a psiquiatria não tinha muito papel ali. É um tipo de serviço que outros profissionais também poderiam fazer, o reconhecimento do risco que aquela paciente corria. É função também de todo médico lidar com o luto, com as perdas, afinal a gente lida com vida e a morte faz parte da vida. Então precisa estar no nosso arsenal de recursos a transmissão de más notícias, o acolhimento do paciente em sofrimento. Eu não tenho problema nenhum de avaliar esse tipo de situação. Gosto, inclusive, de fazer o acolhimento, de poder oferecer para aquela paciente, para aquela família, algum tipo de conforto em uma situação difícil, ainda que não haja muito o que ser feito. Mas fica um alerta para aqueles que tentam transformar tudo em doença e que querem medicar todo tipo de sofrimento. Algumas coisas a gente precisa enfrentar porque são parte da vida, são parte do fato de que somos humanos.